vocês? Hoje nós estamos iniciando a 21ª semana de atividades, né? A semana 21. Vamos trabalhar hoje com esse material aqui, que é a Língua Portuguesa 5º ano da Prova Brasil. As páginas 40, 41, 42 e 43. Então já pegue o material, abra na página correta e facilitar na hora de você fazer, tá certo? Então vamos lá. O gênero textual de hoje é conto popular. Conto popular é uma narrativa, em geral simples e curta, contada de geração em geração, contribuindo para preservar a cultura popular. Nesses contos, muitas vezes os personagens são animais com características humanas. Então, temos dentre os contos populares, temos as lendas, os mitos, também as fábulas, que utilizam animais com características humanas. Então, é bem legal esse tipo de texto. E, claro, ele deve ter início, meio e fim, tá certo? Então, vamos lá para a leitura. A Raposa e o Cavalo. Era uma vez um camponês que tinha um cavalo muito leal, que tinha ficado velho demais para trabalhar. O dono não queria mais ter que dar comida a ele. Você não serve mais para nada, disse ele, mas não lhe quero mal. Se você tiver força o bastante para me trazer um leão, pode ficar comigo, mas agora é melhor dar-o fora do meu celeiro. Dizendo isso, soltou-o no pasto aberto. Muito triste, o cavalo foi para a floresta. Lá encontrou a raposa, que lhe perguntou: por que é que você está assim, tão sozinho? Pobre de mim, disse o cavalo. Meu dono esqueceu todos os serviços que lhe prestei em tantos anos e não quer mais me dar comida e me mandou ir embora. Disse que ficava comigo se eu ainda tivesse força o bastante para levar um leão para ele. Tenho certeza de que eu nunca vou poder fazer isso. Se é assim, disse a raposa, eu ajudo você. Deite, fique bem esticado, absolutamente imóvel, como se estivesse morto. O cavalo fez exatamente como a raposa mandava. Enquanto isso, ela foi até a toca do leão, que não era longe dali. Sei onde há um cavalo morto, disse ela. Venha comigo e você vai ter muito o que comer. O leão foi com ela, e quando chegaram junto ao cavalo, a raposa disse: aqui você não consegue comê-lo confortavelmente. Tenho uma ideia. Vou amarrar o cavalo no seu rabo, aí você pode arrastar o bicho até sua toca e comer como quiser. O leão gostou da ideia, mas a raposa amarrou as patas do leão junto ao rabo. Torceu bem e prendeu tão forte que, mesmo fazendo toda a força, o leão não ia conseguir se saltar. Quando terminou, deu um tapinha na anca do cavalo e disse: vamos, cavalo, puxe! Num relance, o cavalo deu um pulo e saiu correndo. Foi arrastando o leão por montes e vales até a porta do dono. Quando o dono viu o que estava acontecendo, mudou de ideia e disse para o cavalo: você pode ficar aqui comigo, que vai ser muito bem tratado. E deu ao cavalo tudo o que ele quis comer até o dia de sua morte. Então, esse é um conto popular que foi reescrito por Ana Maria Machado no livro Contos de Grimm. Então, aqui está a fonte do texto, Temos aqui um texto narrativo, como eu falei, que é um conto popular, mas considerado também como uma fábula, Já que os personagens aqui assumem características humanas, Principalmente através da fala. E nesse texto também a gente pode ver como a raposa é astuta, Ela cria os planos, ela tem plano para criar, E dá uma solução para o pobre cavalo, não é isso mesmo? Então vamos lá. Por que o camponês expulsou o cavalo de seu celeiro? 3. A frase meu dono esqueceu todos os serviços que lhe prestei em tantos anos indica uma característica do cavalo que pode ser percebida logo no primeiro parágrafo. Que característica é essa? Olhe lá no primeiro parágrafo e preste atenção aqui no que está escrito que vocês vão saber. 4. Ligue as palavras destacadas às personagens a que eles se referem. Então, quem foi que falou isso aqui, Dizendo isso, soltou no pasto aberto. Esse aqui, soltou o que no pasto aberto? Foi o camponês, o cavalo, a raposa ou o cavalo? Aí você vai ligar. Enquanto isso, ela foi até a toca do leão. Essa ela aqui, Quem foi até a toca do leão? Esse ela está substituindo qual palavra? Camponês, cavalo, a raposa ou cavalo? Aí só é ligar.
Lá encontrou a raposa que lhe perguntou. Lhe perguntou a quem? Esse lhe aqui está dizendo quem? Que é quem? O camponês, o cavalo, a raposa ou... Vai ter cavalo duas vezes, né? Agora que eu percebi. Você não serve mais para nada, disse ele. Ele quem? Quem foi que disse? Aí você liga, tá certo? Aqui tem cavalo duas vezes porque aqui tem duas frases que se referem ao cavalo, tá certo? 5. Qual foi o argumento usado pela raposa para convencer o leão a segui-la? O que foi que a raposa falou para o leão, né? Aí você escreve aí, copia aí. Você considera esse um argumento convincente para o leão? Porque você acha que o que a raposa disse para o leão, você acha que foi suficiente para convencer o leão a ir com ela? Aí você coloque aí a sua resposta. 6. Que sentimentos o dono do cavalo tinha pelo animal? Copie um trecho do texto que justifique a sua resposta. Então, você vai dizer qual era esse sentimento e vai copiar do texto a parte que retrata esse sentimento, tá certo? Então, a gente percebe no texto que o dono do cavalo, né, o fazendeiro, ele era ingrato, né? O cavalo prestou serviços a ele há tanto tempo, né? E quando o cavalo já estava velho, cansado, ele não queria mais dar comida ao cavalo, né? 7. Além de achar que o cavalo estava velho demais para trabalhar, o dono alegou outro motivo para não querer mais mantê-lo no celeiro. Que motivo foi esse? 8. Qual foi a consequência de o cavalo ter conseguido levar o leão até a fazenda? O cavalo conseguiu cumprir o plano da raposa, né? Levou o leão até a fazenda. E aí era o desejo do seu dono, né? Então, o que aconteceu depois disso? Qual foi a consequência disso? 9. O que significa esta proposta do camponês? Se você tiver força o bastante para me trazer um leão, pode ficar comigo. Então, isso significa o quê? Uma sugestão, uma condição ou uma intimidação? Será que quando o fazendeiro falou, você só fica aqui se trouxer um leão, será que ele estava acreditando que o leão ia conseguir? O que vocês acham? 10. Observe as palavras destacadas nos seguintes trechos. Lá encontrou a raposa. Temos aqui o lá, né, destacado. Enquanto isso, ela foi até a toca do leão. Aqui o trecho destacado é enquanto isso. A que essas palavras se referem? A tempo e lugar, lugar e tempo ou lugar e modo? Então, e na ordem, viu? Lá, o que lá significa, o que enquanto isso significa, certo? B. O que indica a expressão enquanto isso? Quando a gente fala enquanto isso quer dizer uma sequência de fatos, né, de ações, a duração das ações ou a simultaneidade das ações. Enquanto acontecia uma coisa, estava acontecendo outra ao mesmo tempo, né? Isso que é simultaneidade. 11. O cavalo foi caracterizado como muito leal. Qual palavra poderia substituir leal? Leal significa o quê? Submisso, legal ou fiel? Ao traçar o plano para ajudar o cavalo, a raposa mostrou-se estrategista, maldosa ou egoísta? 13. Assinale a alternativa que completa adequadamente a frase a seguir. A expressão era uma vez que inicia o conto demonstra o tempo indefinido em que ocorreu a ação e é muito comum em contos populares de fadas. Deixa claro exatamente quando a ação aconteceu. É usada obrigatoriamente no início dos contos populares. Quando a gente fala era uma vez, é um tempo definido, um dia e um local definido, um dia exato, a hora exata. O que vocês acham? Aí vocês marquem aí. 14. O narrador do conto A Raposa e o Cavalo participa da história ou é um observador? Sublinhe no texto um trecho que justifique a sua resposta. Então, eu já falei para vocês que existem, né, os tipos de narrador. Tem um narrador que ele é observador, que ele apenas conta a história, e tem também um narrador personagem, que ao mesmo tempo em que ele conta, em que ele narra a história, ele também faz parte do enredo, né? Ele faz parte da história. Então, no caso desse conto específico, vocês acham que o narrador ele é também um personagem ou ele é apenas um observador? Aí vocês deem a resposta aqui e copia e vai lá no texto e grifa, né? Passa uma linha embaixo da parte que justifica a sua resposta, tá certo? Então, antes de começar
a responder, vocês precisam fazer novamente a leitura do texto, certo? Faça a leitura do texto novamente, leia as questões com atenção e assim que terminar, vocês já sabem, né? Tem que tirar a foto e mandar pra gente, tá certo? Então, beijos da Pro Elisângela e até a próxima.